Irmãos, hoje eu quero falar a respeito do grande amor do nosso Deus. Eu acho que é um dia propício para a gente meditar a respeito daquilo que o Senhor, Ele fez por nós. Irmãos, como que eu olho a forma de Deus cuidar dos seus? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um Deus zeloso, um Deus que decidiu educar o seu povo com bastante justiça. E isso é normal. Eu não sei aqui os pais, quem aqui os pais já mudaram formas ou maneiras de educar os seus filhos? Você vê, você está tentando de uma forma, você vê que está dando errado, você fala, opa, eu vou mudar minha estratégia para poder ensinar o meu filho. Então eu vejo que Deus, Ele durante todos esses anos da antiga aliança, Ele tentou ensinar o povo com justiça, olho por olho, dente por dente. Se fizer, vai pagar o que fez. Tem pais até hoje que é assim, irmãos. Menino, se você fizer, você vai. Não é assim? Então, eu creio, irmãos, que Deus, Ele percebeu que havia uma forma mais excelente de ensinar. Mas também, irmãos, que também é mais... eu vou tentar achar uma palavra que não seja pesada. Eu ia falar cruel, mas não é cruel, irmãos. Você sabia que a graça, que é o favor imerecido, ela, na verdade, as pessoas elas têm um pensamento que a graça seria uma liberdade para você servir a Deus. Não, a graça, irmãos, só para você ter ideia, a gente sempre faz essa comparação. Antigamente, um homem que ele adulterava, era necessário você consumar o ato. Na graça, você pensou, você já adulterou. O que acontece? A graça, irmãos, que a gente fala que é o favor imerecido por a gente não merecer, ela nos traz a libertação das amarras do mundo que nós estamos vivendo. Mas ela, irmãos, exige tudo. Tudo. Não existe mais 70-30, 80-20, 90-10. É tudo. E o que acontece? Deus, que sempre se revelou dessa forma, eu sou o que sou o Senhor dos exércitos, o Deus invencível nas batalhas, aquele Deus poderoso que fez grandes sinais e maravilhas. Ele envia o Filho dele, que é desde o princípio, para trazer uma revelação, uma outra forma. Deus ele traz uma outra maneira de nos guiar, de nos mostrar a vontade dele. Como eu falei, que é através da graça. Mas a graça, ela não é de graça. O que nós precisamos entender é isso. A graça, ela não é de graça. Jesus, ele nunca anulou a nossa cruz. Tem gente que acha que a graça está anulando a cruz. Não.
a graça não anula a nossa cruz. Jesus, ele fala que aquele que quer vir após ele, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e faça o quê? E siga. Me siga. Então, irmãos, essa revelação do Deus amoroso, que João fala que Deus é amor, que você percebe na nova aliança que, se eu não me engano, a única vez que Jesus chama Deus de Pai é no momento que ele está na cruz. Não, permita, vou fazer uma correção. O único momento que Jesus chama Deus de Deus é no momento da cruz. Nas demais situações, todas as vezes que Jesus ele ia falar de Deus, ele falava Pai, o meu Pai, o vosso Pai, o Pai de vocês. Então a gente percebe que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de amor, irmãos, de viver o amor de Jesus, de viver a graça do Senhor. Só que o que o ser humano tem feito com isso? A grande maioria das pessoas estão banalizando ou estão desprezando. E eu entendo, irmãos, que tudo que nós estamos recebendo é tão profundo que para nossa geração não haverá desculpas. Se a gente olhar para a geração dos discípulos, aquela geração de Pedro, de João, Tiago, se você olhar para aquela geração, eles tinham em mãos apenas os livros de Moisés, dos profeta Isaías, profeta Jeremias. Eles não tinham, irmãos, algo que balizasse eles como nós temos hoje. Às vezes nós olhamos e pensamos, poxa, mas os discípulos erraram, os discípulos falharam, todos eles. Só que quem tem mais materiais nas mãos é a nossa geração ou a geração deles? A nossa geração, irmãos, é a geração que tem mais materiais, mais alimento, falando de Jesus, falando do amor de Deus. A gente é bombardeado, irmãos, de tantas mensagens. Você abre as suas redes sociais, sempre tem alguém trazendo uma palavra. Eu estava vendo um vídeo daquele empresário de Santa Catarina, o Luciano Hang, que levou um pastor para ministrar para os seus funcionários. E eu estava, irmãos, meditando o quanto Deus ele está trazendo, entregando para nós. Agora, a pergunta que eu estou tentando criar aqui um ambiente para você entender qual é a resposta que nós estamos dando para tudo que nós estamos recebendo. Qual é a resposta? Porque hoje, irmãos, não tem como a gente falar assim, eu não sabia. Esses dias atrás eu até fiquei pensando, né? A gente fala assim, o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Sim, irmãos, mas nós estamos vivendo uma geração onde o que mais tem é conhecimento diante dos nossos olhos.
A nossa igreja, irmãos, eu tenho procurado sempre motivá-los a você conhecer, a você entender, a você se aprofundar. Esses dias eu estava vendo um depoimento de uma moça que ela congregou a vida inteira dela em um ministério, irmãos, aonde ela pensava que ela era, vamos colocar, a super santa nessa terra, até o dia que ela, irmãos, até o dia que ela resolveu viajar com algumas amigas, e quando essas amigas começaram a falar de Bíblia, ela se sentiu envergonhada e ela viu que não sabia nada. Porque existem lugares, irmãos, que não estão preocupados em motivá-los, ou motivar você, para você conhecer, para você entender, para você buscar. Existem lugares apenas que querem você fazendo parte do corpo, e você ali, e você, eu sempre falo, né, lugares que fazem uma barganha com você também. Você dá o seu dízimo, a sua oferta, está tudo bem, não quer saber se você tem ministério, não quer saber se você foi chamado para fazer algo, não quer saber se você tem talento, se Deus confiou alguma coisa nas suas mãos. Não. E a gente se preocupa, irmão, se preocupa em sempre estar tentando mostrar o caminho para que você possa conhecer a cada dia mais o Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra, irmãos, ela expressa o quanto Deus, Ele se preocupou com cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o quê? A vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Agora, irmãos, vamos ser sinceros, quando uma pessoa, ela crê realmente de verdade, ela se entrega ou não? Ela se entrega. Se entrega, irmãos, por inteiro. Se entrega por inteiro. Por que então que nós estamos, mesmo 2025 anos depois, mesmo debaixo de uma nuvem poderosa de revelações e conhecimentos e coisas, irmãos, que aquela geração não teve, por que nós ainda nos deparamos com pessoas que não decidiram ainda entregar a sua vida para Jesus? Homens e mulheres, pessoas que até hoje estão com um pé na igreja e um pé no mundo lá fora. Homens que até hoje não decidiram mandar embora
os seus pecados de estimação. Homens que até hoje, ao mesmo tempo que fala Deus, fala Senhor, eu te amo, eu te adoro, são do mesmo lábios, irmãos, sai palavrão, xingamento. Irmãos, a minha cabeça se recusa. Irmãos, sou cheio de falhas, cheio de erros também, mas o amor de Jesus me constrange de uma tal forma que todos os dias eu luto para ser um homem melhor. Todos os dias eu luto para ser um homem melhor. Então eu fico pensando, irmãos, como Jesus, ele fala das cidades impenitentes, que ele fala que aquilo que ele trouxe para Cafarnaum e as demais cidades, se fosse pregado em Sodoma e Gomorra, Jesus falou que eles teriam se arrependido até com panos de saco. Então eu quero que você entenda, olha o nível das gerações. Irmãos, o nível aumentou, ele não diminuiu. Nós não seremos, irmãos, inocentados. Nós não seremos inocentados por tamanho desprezo com aquilo que Jesus fez para nos dar vida. Então, hoje é propício, sim, a gente falar da ressurreição. Tem muitos lugares que estão falando que hoje é domingo de Páscoa, que a Páscoa é uma celebração de uma saída de um tempo de escravidão, e não um coelho com a sacola de ovo de chocolate. Tem muita gente pregando isso por aí, irmãos, hoje. O beabá de toda a Páscoa, o beabá. Irmãos, mas o que eu vejo aqui é o seguinte: é o perigo do desprezo daquilo que nós recebemos como revelação para a nossa geração, para você homem, para você mulher. Até quando nós vamos, irmãos, é pesada esta palavra, mas eu quero dizer, até quando nós vamos desonrar a Jesus? Porque desonrar a Jesus, irmãos, não é você entender que você, agora eu estou vindo na igreja, eu não estou, não. Irmãos, estar na igreja e viver uma velha vida, você já está desonrando o Senhor. Por quê? Porque a nuvem que está sobre nós, irmãos, é para a gente viver em novidade de vida, é para a gente ser um novo homem, uma nova pessoa. É para o marido amar a esposa, amar os filhos, é para a esposa amar o marido, amar os filhos, amar o lar, a casa. É para a gente dar testemunho diante das pessoas, é para que as pessoas elas possam sentir, irmãos, a presença de Deus através de nós, porque o Espírito Santo habita entre nós. Ele está entre nós, irmãos. Nós temos uma geração que tem um vasto conhecimento. Além de tudo, o Espírito Santo entre nós, para nos ajudar, para nos orientar, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que um homem, uma mulher, ele só perde, vamos entender assim, a sua salvação, não é como tradicionalmente a gente aprendeu, você perdeu porque você pecou, porque você falhou. Não, a gente perde porque a gente despreza. Despreza, irmãos. Sabe por quê? Eu preciso enxergar o amor de Deus no meu próximo. Eu preciso enxergar
sabe, entender que eu sou uma testemunha do Senhor nessa terra. E aí o que acontece? Mesmo 2025 anos depois, irmãos, o homem ainda continua amando mais as trevas do que a luz. A palavra diz assim, ó: a condenação é esta. Olha o que João fala, irmãos, isso é muito profundo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? E eu lhe pergunto, 2025 anos depois, como que continua as obras da grande maioria? Olha que interessante, irmãos, hoje a gente fala de ID, e o ID machuca algumas pessoas. A gente fala de honrar a casa, honrar a família. Hoje a gente fala, irmãos, de ser um homem posicionado, um homem, sabe, que entende o que Jesus fez, o que Deus fez. E muitas pessoas, elas não abrem o seu coração para isso. Irmãos, eu fico, sabe, eu sempre falo que, será que Jesus ele morreu em uma cruz para nos dar dinheiro, irmãos? Será que Jesus morreu em uma cruz para te dar uma casa? Morreu em uma cruz para te dar um carro? Não, irmãos, Jesus não morreu em uma cruz. Deus, eu acho que eu vou recapitular o meu questionamento, porque João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então eu quero recapitular: será que Deus deu o seu Filho para realizar os nossos ecos? Irmãos, será que Deus deu o seu Filho para que nós viéssemos ter os nossos caprichos atendidos? Não é isso, irmãos. Deus amou o mundo, Deus amou a criação, Deus amou esse lugar, Deus, Ele amou a cada um de nós, a tal ponto, dizendo: olha, eu vou entregar o meu Filho em resgate de todos vocês. E qual é a resposta que nós damos para isso? Qual é a resposta que nós damos como igreja, como homem? Qual é a resposta que o Jefferson tem dado como homem, diante de tanto amor, diante de tanta entrega? E Jesus, em várias partes, irmãos, Ele deixa registrado o amor dEle por cada um de nós. Então, sabe, a gente vive uma época de hipocrisia religiosa também na nossa sociedade. Essa semana, é a Semana Santa, não pode comer carne. Aí o homem vai, bate na esposa, agride a esposa, agride os filhos, faz um monte de coisa errada. Aí, eu vou comer peixe. Irmãos, que hipocrisia que nós estamos vivendo. Que época que nós estamos vivendo. Então eu fico constrangido, sabe, irmãos,
eu fico muito constrangido com o amor de Jesus, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que o Senhor fez por nós. Esse versículo 19, para mim, irmãos, me destrói. A condenação é esta. Condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esses dias atrás eu fiquei indagando aqui na igreja, e eu sempre falo isso, não entra na minha cabeça como alguém que diz amar a Deus, amar o Senhor, que não tem prazer nas coisas do Senhor nessa terra. Como que eu posso dizer para minha esposa que eu a amo, se eu a repudio? Como posso dizer que eu a amo se eu a maltrato? Como que eu posso dizer para minha esposa que eu a amo se eu tenho outras mulheres? Irmãos, que hipocrisia! Então eu não entendo como alguém que não tem prazer nas coisas de Deus nessa terra, que às vezes vem cultuar porque a esposa está empurrando. Vamos meu amor, vamos. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Porque aqui fala, irmãos, de um desprezo que tem sido algo comum na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. No versículo 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em Lucas 23, capítulo 23, versículo 26, por favor. Irmãos, o mínimo que nós podemos fazer é obedecer. O mínimo, não é o máximo. O mínimo que podemos fazer. Samuel, acha uma figura do Senhor Jesus na cruz, daquele filme do Mel Gibson. Coloca aqui pra gente aqui. O mínimo, irmãos, o mínimo que a gente pode fazer é obedecer. Mas obedecer com amor. Sabe por quê? Eu estava pensando, irmãos, se até hoje o amor de Jesus não te constrangeu a uma mudança, a uma verdadeira conversão, eu não sei o que seria mais necessário, irmãos. Não sei o que seria necessário. Olha, se Jesus aparecesse hoje aqui em pessoa e fizesse, sei lá, um milagre grandioso, eu iria acreditar. Não, irmãos, já foi comprovado que os grandes sinais traz apenas
uma crença naquele momento, naquela hora, passa-se os dias e anos, tudo cai no esquecimento de novo. Deus fez grandes sinais. Jesus fez grandes sinais. E mesmo assim tinha gente que acreditava e tinha gente que não acreditava. No domingo, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que um anjo veio e tirou a pedra e se colocou em cima dela. E ali, esse anjo, ele falou com Maria Madalena. Há uma passagem, se não me engano, que é relatado, não sei se foi Lucas ou João, que fala que também esse anjo falou com Pedro e o discípulo, que Jesus o amava. E o que acontece? Os guardas, irmãos, eles presenciaram isso. Eles presenciaram o terremoto acontecendo, sabe, vários fatores e eventos acontecendo. E aí a Bíblia diz que esses guardas, eles foram correndo para avisar os sacerdotes. E mesmo tendo o testemunho dos guardas, sabe o que os sacerdotes fizeram? Deram uma grande soma de dinheiro para eles e falaram assim: olha, se alguém perguntar, fala que nada disso aconteceu. Então, irmãos, sinais. Por isso que a gente percebe que nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas, elas buscam sinais, e elas acham que aonde há sinais é porque Deus está naquele lugar. Irmãos, quando os fariseus pediram um sinal para Jesus, Jesus falou assim: olha, o único sinal que vai ser dado para vocês vai ser o de Jonas. E ao invés das pessoas buscarem, Johnny, conhecer a Deus, elas querem atrás daquilo que vem a ser uma evidência que Deus está ali. É ou não é verdade? Aí um exemplo, está aqui, ó. Sinceramente, vocês acham que Jesus estava assim? Não. Isaías diz que ele estava desfigurado. Essa é uma imagem mais próxima daquilo que realmente aconteceu com Jesus. Outra, Jesus não estava com uma tanguinha, irmãos, cobrindo as suas genitais. Jesus estava nu. Ele foi humilhado. Imagine Deus Pai entregou o seu filho para uma geração, irmãos, que só tinha a referência de Moisés. Eles só conseguiam enxergar Moisés. Rejeitaram, tudo bem, irmãos. Alguns depois passaram a crer de verdade. Agora imagine, irmãos, a nossa geração que sabe de tudo isso e não se entrega. Homens e mulheres com o coração duro, não se converte, querem viver, irmãos, ainda uma vida promíscua lá fora. Ainda querem, irmãos, sabe, achar que o cristianismo é modismo, é moda. Ai, peguei uma Bíblia, coloquei debaixo do braço, estou ouvindo um louvor, agora estou indo na igreja. Irmãos, isso não é ser cristão. Ser cristão é você negar a você mesmo, por amor a Jesus. Mas por amor, por que eu vou negar a si mesmo por Jesus? Por tudo que Ele passou por mim e por você. Tudo que Ele passou, tudo que Ele enfrentou, o amor que Ele
Ele nos deu. A salvação de Deus chegou, irmãos, em nossas vidas. Qual é a resposta que nós vamos dar, irmãos? Qual é a resposta que nós vamos dar? E aí, irmãos, eu gostaria que você julgasse comigo. Julgasse comigo, será que Deus Ele vai aliviar para a nossa geração? Tendo nós tanto conhecimento do que Ele fez, do que Ele passou, tendo em nossas mãos tantos materiais, será que nós vamos poder falar assim: Senhor, eu não sabia que o Senhor sofreu tanto assim, eu não sabia que o Senhor passou por tudo isso. Então imagine só, aquele Deus justo e juiz da antiga aliança, que cuidou de toda aquela geração conforme o que se praticava, recebia, era, se eu fosse justo, eu recebia justiça, se eu fosse uma pessoa má, recebia punição pelas minhas maldades. Imagine o Deus Pai que entrega o seu Filho por nós, e aí o que Deus recebe da nossa parte é desprezo. Irmãos, por isso, se o amor de Jesus não te constranger a uma mudança, não existe mais nada nessa terra que possa fazer. Essa é a condenação. A nossa condenação. Se o amor dele não nos constranger a uma mudança, a uma verdadeira conversão, não há mais nada nessa terra que possa fazer. Mais uma expressão de amor do nosso Senhor. A Bíblia diz assim: e quando o conduziram, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe uma cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chore antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não gerarem nem amamentarem. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira? Você está entendendo o nível que Jesus está subindo aqui, irmãos? A gente acha que a nossa geração, porque nós estamos vivendo na graça, a nossa geração é uma geração que tem mais liberdade para servir a Deus, tem mais tempo. Não, eu vou me converter a hora que eu quiser, eu vou buscar Deus a hora que eu quiser. Irmãos, você está correndo um sério risco de perder tudo. Porque aqui Jesus não desce o nível, aqui Jesus aumenta o nível. É como se ele falasse: olha, vocês acham que lá atrás, na antiga aliança, a lei foi ruim? Agora eu estou dando a minha vida por vocês, estou amando vocês, mas se vocês não responderem à altura,
vai ser mais severo ainda do que a lei. Sabe, irmãos, então, eu acredito que Deus está te chamando para um tempo de entrega verdadeiro, sabe? Chega de mentirinha, chega de picuinha, chega de olhar para o seu ventre, chega de olhar só para você, para a sua casa, para a sua família. Não, irmãos, abra a visão, abra aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época onde o honrar a Deus é o mais importante. Então entenda, irmãos, Jesus em cima da cruz, ainda tendo força para falar, Ele alerta, versículo 28, vamos ler de novo, versículo 28, porque Jesus voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, vocês estão chorando por mim, eu digo que é melhor vocês chorarem pelo filho de vocês, chore por vocês mesmas, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurado as estéreos, que não gerarem, ou que não geram, e nem amamentarem. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com uma madeira verde, oh irmãos, o que vai ser feito, irmãos? Meu Deus do céu, isso é muito profundo, irmãos, porque a vida, irmãos, de um servo de Deus, a vida de um homem de Deus, irmãos, ela precisa ter a obediência. Existe essa palavra obediência no meio. A gente precisa ser obediente, irmãos. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora eu lhe pergunto, irmãos, nós sabemos o que estamos fazendo? Aquela geração, Jesus a considerou que tudo o que eles estavam fazendo era na ignorância deles. Por isso que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. Eu lhe pergunto, a nossa geração sabe o que está fazendo? Sabe. Para quem a régua vai ser mais fina? Para nós. Então, irmãos, não vivam uma vida cristã, não vivam uma vida cristã, como nós falamos aqui, um pé na igreja e outro lá fora. Entrega o seu coração, seja um homem de Deus, dentro da sua casa, no seu trabalho, não lese ninguém, não passe ninguém para trás, não seja uma pessoa que venha compactuar com o engano. Irmãos, está diante de nós essa nuvem tão poderosa, que se a gente desprezar ela, então a nossa escolha, ela vai impactar por toda a nossa eternidade. Então hoje,
o dia que marca essa ressurreição de Cristo, o dia que marca essa ressurreição de Cristo para todos nós que servimos a Ele, é o dia onde eu preciso falar: Deus, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim e para minha casa. Amém, irmãos? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.